Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira, episódio 212, mais um Angu de Grilo está no ar. Tudo bem com você, Flaviol? Bom, tirando o calor, né? Eu não tô aguentando, eu não tô me aguentando. Eu tô realmente num estado de calamidade. Inclusive, vamos falar sobre o calor nesse episódio de hoje. Vamos. Nosso primeiro bloco vai ser falando sobre o calor. Já vou dar os temas, então. Ela nem me respondeu se tá tudo bem. Tá tudo bem, mas... deixa eu até falar. Bom, primeiro, estive muito com meu neto esse fim de semana. Sexta, sábado. Então, está tudo maravilhoso. Foi super divertido. A gente inventou várias brincadeiras e palhaçadas novas. Foi muito engraçado. Tomamos banho de mangueira. Ele me deu um banho de mangueira. E eu nele. Foi super engraçado. Fui no show da TT. Ai, meu Deus. O Circo Voador. Tereza Cristina, Grupo Semente. 25 anos de estrada. Passou um filme, sabe? Encontrei o Léo Lixotti, que é jornalista de cultura e tal. Ele falou, é impressionante, né? Você acompanhar a trajetória de uma artista. Eu já acompanhava a TT antes de ficar amiga dela, assim, né? Então, é muito emocionante, sabe? Muito emocionante, assim, o amadurecimento dela como artista, como cantora, como compositora. E, ao mesmo tempo, ela ainda fazendo referência àquela origem, né, de uma cantora da Lapa, trazendo a memória e ainda reverenciando Candeia, que foi o compositor, assim, que ela mesma diz, né, que foi o grande detonador da paixão dela pela música, pelo samba e por cantar. Foi tão bonito. E, no final, o último bloco, TT fez um bloco só de macumba. Ela compôs uma música para Oxum, e aí ela cantou para Orixá, cantou para Seu Boiadeiro e terminou cantando para Pombagira Cigano, na Lapa. Tem muitos significados, sabe? Gata. Foi muito legal o show. Vamos procurar se vai ter turnê desse show por aí. Não sei, porque acho que foi uma coisa meio circo, chamou uma devia. Tô procurando no Instagram dela, eu acho que foi só esse, mas eu acho que vale uma pressão, Nossa, hein? E o Bruno, do Semente, também lindo, cantando um monte. E domingo, perguntou como é que eu tava. E domingo... Gente, mas é só pra falar assim, tá tudo bem. E no final, você conta todas essas histórias, porque aqui é só pra gente abrir os temas. Mas eu recebi uma homenagem no Renascença Clube. 72 anos do Renascença, uma medalha e um diploma de amigos do Renascença. Foi muito legal, foi muito comovente estar nesse terreiro, nesse território de resistência negra, de autoestima. Foi lindo. Domingo lindo. Chique. Uma derretida. Bom, desidratada. Vamos aos temas. Vamos. A gente vai abrir esse episódio falando do calor, né? Porque acho que não tem ninguém que não tenha se mobilizado na agenda do calor nessa semana e nesse último final de semana. Vamos falar sobre isso. Sobre os efeitos do calor. Eu acho que a gente já falou bastante sobre os fenômenos meteorológicos, né? Mas eu acho que agora vale a nossa conversa sobre os efeitos do calor e sobre como a gente não está preparado estruturalmente, na verdade, né? E também em hábitos, em comportamentos para lidar com esse aumento de temperatura e de sensação térmica, que também falaremos disso, que a gente tem vivenciado nos últimos anos. Vamos falar também no segundo bloco sobre... A gente está gravando esse episódio no domingo à noite, tá, gente? Então, para contextualizar aqui de que ponto a gente fala desses assuntos. Vamos falar sobre a notícia que veio à tona já na manhã desse domingo, de que Ana Hickman teria sido vítima de violência doméstica e denunciado na polícia uma discussão e uma agressão, né, que ela teria sofrido na noite do sábado. E aí eu acho que esse assunto vai render durante essa semana e acho que tem algumas coisas relevantes que a gente pode falar sobre isso. E no último bloco aí um compilado dos vem aí, né, do que pipocou aí nos últimos dias. Reforma tributária, que rolou uma primeira
votação, mas é um grande vem aí, os próximos capítulos. Os brasileiros que chegarão de volta não, né? Que chegarão ao Brasil na manhã dessa segunda-feira, conseguiram finalmente sair, né, ali de Rafah, de Gaza, onde estavam perto ali da fronteira, esperando essa autorização já há semanas. E os outros pingadinhos aí do que a gente tem que observar nessa próxima semana, inclusive as eleições da Argentina. No bloco de violência de gênero, eu quero adicionar 2 episódios também da semana passada. Bom, vamos que vamos. Bom, vamos começar falando do calor. A gente tem vivido dias, mais uma onda de calor. A gente falou aqui no Ângulo de Grilo, né? Tem algumas semanas que tinha uma onda de calor. A gente falou sobre esse fenômeno, voltou a falar do El Niño. Eu acho que isso foi logo depois daquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, que teve uma onda de calor forte. A gente falou disso quando a gente também falou da seca lá em Manaus, né? A gente tem falado bastante desses fenômenos meteorológicos, essas mudanças climáticas. Mas, de novo, nessa semana, a gente teve uma nova onda de calor, né, prevista pelo INMET, que é o Instituto de Meteorologia Nacional de Meteorologia, principalmente com nível aumentado de perigo para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Então, vários estados, né, quase todos dessas regiões, com perigo, em estágio de grande perigo por conta dessa onda de calor. Isso significa que essa onda pode ser igual à anterior, que foi aquela onda de calor em setembro, que foi a que a gente comentou aqui. As máximas superam os 40 graus, podem e devem, né? É muito provável que superem. E nesse domingo do Rio de Janeiro já superou os 40 graus. Em Irajá, né, Flávia? Os termômetros marcaram 40,6 em Irajá, sempre Irajá, ainda mais quente, 2 lugares mais quentes do Rio de Janeiro. A gente falou na semana passada do apagão, né? Que não foi um apagão, mas foram da ventania em São Paulo, também fora do padrão, a ventania mais forte já registrada na história, desde 1995, que causou quedas de centenas de árvores e deixou São Paulo, alguns lugares sem luz por quase uma semana, né? Por 5 até terça-feira, quando o Ângulo de Grilo da semana passada foi ao ar, ainda tinham regiões de São Paulo sem luz. Então a gente tem vivido um momento completamente atípico dentro de ordem meteorológica, né? A previsão ainda é tenebrosa, né? Para essa semana, as temperaturas máximas podem chegar, por exemplo, a 43 graus em Cuiabá, quando a média de novembro seria 34, então são temperaturas que estão bastante acima da média esperada para o mês de novembro, que não é o mês de grande calor, né? A gente está falando a gente está na primavera, a gente não está falando de janeiro, de fevereiro, a gente está numa meia estação. E também alerta meteorológico para a região sul, especialmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por conta dessa onda de calor no Sudeste e Centro-Oeste. O previsto é que tenha uma área de instabilidade muito grande e chuvas torrenciais possam ser observadas aí a partir do domingo, do dia 12, até a quinta-feira. Então, esse é mais um alerta importante, porque os acumulados até a quinta podem chegar a 200 milímetros de chuva. Isso são 2 metros, né? 2 metros, né? 2 metros de chuva. Isso num acumulado, num território que a gente tem visto nos últimos meses que sofreu muito com enchente, é algo muito preocupante para a gente estar atento nos próximos dias e colocar à prova o que a gente tem falado aqui sobre qual é o nosso preparo, quais são esses alertas, qual é a mobilização que é feita, né? A partir do momento em que a gente identifica que vem uma chuva forte, que vem uma tempestade, que vem um aviso de enchente. A gente está gravando isso aqui no domingo e já tem esse aviso posto para a chuva nos próximos dias. Qual será o desdobramento? Mas vou passar a bola para a Flávia Ol, porque ela queria falar do calor, né? Sobre o risco à saúde
desse calor. Você quer começar a falar e aí eu explico o que é a sensação térmica ou eu já explico antes de você falar? Acho que já pode explicar. Então tá. Bom, sensação térmica, gente, é uma interpretação, é um cálculo, uma variável que não é a mesma coisa que temperatura, é importante dizer isso. A sensação térmica é uma equação que vem da junção aí, que mede a temperatura, o vento e a umidade relativa do ar. Então tem uma diferença, que é só a temperatura, é basicamente como é que o seu corpo sente as condições de temperatura que envolvem, né, o calor ou o frio, o vento e a umidade em determinado momento. Não é uma variável que é relevante para a análise do clima, não tem um marco científico certo, porque cada corpo tem uma sensação diferente. Então, não adianta a gente falar que a sensação térmica chegou a 50 graus, porque para mim pode ter essa sensação e para outra pessoa não. Então, como um registro científico, não tem a mesma relevância do que um registro de fato da temperatura daquele momento. Então, é uma variável que cada pessoa vai sentir uma temperatura de uma maneira e tem vários fatores que entram nessa conta. Condicionamento físico, idade, metabolismo, hábitos alimentares, a região onde essa pessoa vive, para onde, se ela está em deslocamento, para onde é que ela está indo, onde ela nasceu, para onde ela se deslocou, né? Porque a gente é acostumado com um clima e se a gente vai para um outro lugar, a gente tem uma percepção diferente do que as pessoas daquele lugar nascidas ou que vivem ali têm. A gente se acostuma, né, com o clima da cidade onde a gente mora, mas o grande alerta é que quais são os efeitos desse calor no corpo. Então, quando a temperatura corporal está acima de 40 graus, quando você mede a sua temperatura e ela está acima de 40 graus, a sua vida se coloca em risco. E aí, quais são esses riscos? O corpo acaba se estressando, porque ele fica o tempo todo tentando baixar essa temperatura. Os vasos sanguíneos ficam dilatados, né, para tentar trocar o calor interno com o ambiente. Com mais sangue perto da pele, ela fica mais vermelha, tem uma transpiração muito maior para o corpo tentar perder o calor, né, com a evaporação desse suor. Com o aumento desse suor, o corpo perde minerais e aí você pode ter cãibra, né, e também a desidratação. Um dos efeitos da desidratação é a diminuição do raciocínio e do tempo de reação, então você pode ter uma reação a um episódio de risco, né, diminuída, por conta dessa desidratação. Com essa vasodilatação, isso pode levar à fraqueza, porque o sangue acaba chegando com pouca pressão no cérebro. Por conta dessa pouca pressão, o cérebro tem uma baixa troca de oxigênio e, no fim das contas, isso pode levar até o desmaio ou até uma convulsão em casos mais severos. Então, a gente está falando de uma realidade de calor que coloca as pessoas em risco, especialmente pessoas vulneráveis, crianças, idosos, e que vivam nessas temperaturas muito altas em cidades que não estão preparadas, e nem a gente, para lidar com essa onda de calor, especialmente fora do período habitual. Ou seja, é uma realidade absolutamente desesperadora e eu estou desesperada mesmo. Estou super preocupada, já faz alguns meses que eu tenho lido sobre essa questão dos riscos do calor. Justamente porque, de modo geral, a gente fala muito, e como a gente entenda-se, inclusive o Angu, do enfrentamento às mudanças, à crise climática, à emergência climática, sob a ótica das chuvas, né, da intensidade e da frequência das chuvas, provocando inundações, deslizamentos, né, e todas essas tragédias que a gente costumava ver, aí ainda costuma, infelizmente, ver no verão, mas que hoje já até saíram um pouco desse padrão. A gente fala muito de seca, né, de falta de chuva, portanto, e falamos intensamente nas últimas semanas sobre o que está acontecendo na região norte, no Amazonas principalmente. De vez em quando a gente menciona fenômenos climáticos, incêndios florestais, afora o desmatamento aqui, mas incêndios florestais no Brasil e fora. Esse ano acho que comentamos aqui do Canadá, eventualmente de neve, né? O frio extremo,
mas a gente não costuma dar muita atenção às ondas de calor. E o Brasil está vivendo a 4ª ou a 5ª, né? Se a gente pensar em um efeito prolongado, é a 4ª onda de calor deste ano de 2023, que está se apresentando como o ano mais quente, né? Você viu, sei lá, foi o setembro mais quente, outubro mais quente, vai ser o novembro mais quente. Todo mês é o mês mais quente. Todo mês é recorde sobre recorde. A gente tem visto que tem acontecido, principalmente no Rio Grande do Sul, mas no sul do país. Isabela já mencionou os riscos de tempestade que estão presentes mais uma vez para o sul, mas a gente tem falado pouco dos efeitos muito danosos e dramáticos das ondas de calor, especialmente aqui, né, no Brasil. Acho que eu lembro de a gente se impressionar com ondas de calor nos Estados Unidos e principalmente na Europa, né? Acho que a França teve uma, a Europa teve uma, mas chamou muita atenção, não sei se tem 10 anos, acho que foi em 2013, acho que morreram 60 mil pessoas. Isabela podia até ver confirmar essa informação, a onda de calor na Europa com número recorde de mortes, até por conta de uma sociedade, né, de países que nunca precisaram lidar com o clima quente. Pelo contrário, né, lidavam com o frio extremo e as estruturas, a arquitetura, as casas são preparadas para calefação e não para refrigeração. E muitos idosos, principalmente, morreram por desidratação, abafados, fechados naqueles ambientes. Foi assim, acho que a maior onda de mortes já registradas por causa do calor. Só que aqui a gente tem, de fato, digamos assim, uma resistência maior ao calor. Só que, em que pese isso, essas ondas de calor estão nos levando para um outro patamar. E é importante que a gente pense em formas de enfrentamento, seja do ponto de vista individual, familiar, seja do ponto de vista das políticas públicas, né, para enfrentamento ao calor. Na semana passada, por exemplo, a gente viu muito debate sobre a questão da falta de luz em São Paulo e o problema das árvores. Porque tem que podar, porque a fiação aérea, as árvores caem com as tempestades. Acontece que a gente precisa de mais árvores e não de menos árvores. Então tem que se pensar em soluções de política pública e de gestão, né, para enfrentar, por exemplo, as ventanias, as chuvaradas e, eventualmente, quedas de árvores e seus impactos na rede elétrica, sem que a solução seja tirar as árvores, né? Derrubar as árvores, porque muitos problemas de inundações, por exemplo, se dão justamente por conta do solo impermeabilizado, pela falta de vegetação e pelas coberturas de asfalto, por essa urbanização que desconsiderou a necessidade de um solo permeável, pensando nele como uma questão de segurança. Mas já tem um tempo que eu li uma entrevista de uma pesquisadora da UFRJ chamando atenção para o fato de que o calor ele pode ser tão letal quanto frio e inundações. A pesquisadora é a Renata Libonati, do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais. Ela é do Departamento de Meteorologia da UFRJ e ela chama atenção para a necessidade de a gente estar preparado ou se preparando para esses fenômenos que não têm, palavras dela, né, o impacto visual das tempestades, das inundações, das secas, mas que é uma ameaça, sim, uma ameaça invisível e letal. Ela deu uma ótima entrevista para Ana Lúcia Azevedo, que é uma das melhores jornalistas de meio ambiente do Brasil. Ela trabalha no Jornal o Globo, repórter especial lá. A gente pode deixar na sinopse tanto essa entrevista da pesquisadora, quanto uma reportagem que a Ana publicou no último sábado, dia 11, no Globo, chamando atenção para um relatório da OMS, da Organização Mundial de Saúde, dizendo que o calor mata 15 milhões de pessoas por ano, e tratando até, inclusive, de algumas situações aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, de gente que, quando tem esse calorão,
procura os serviços médicos, ela cita a UPA de Senador Camará, e muitas vezes não sabem que estão ali por causa do calor excessivo. E um médico chama atenção, inclusive, porque, de modo geral, na consulta, o médico pergunta se tem diabetes, verifica se tem obesidade, se é hipertenso, se tem alguma condição, se toma remédio, e não leva em conta o efeito que o calor pode ter na saúde das pessoas. Ele, inclusive, fala, muita gente se sente melhor ao entrar na UPA, justamente porque é refrigerado. Então, assim, trazendo esse pano de fundo, eu acho que a gente vai precisar pensar em medidas de enfrentamento e de mudanças de comportamento em relação a isso. Então, veja, semana retrasada a gente viu a ressaca, né, que inclusive, infelizmente, matou um adolescente de 16 anos aqui no Rio. Era um dia de sol, a praia estava lotada. Normalmente, ressacas são em dias que tem frente fria, né? Mas era um dia de sol, era uma frente fria que estava no oceano e que empurrou ventos muito fortes e subitamente o mar subiu. Isabela estava inclusive na praia. Pô, tomei um caldo lá na cadeira, veio uma onda, minha bolsa foi parar dentro d'água. Eu levantei a mochila do mar, minha bolsa com meu celular, carteira, com tudo. Foi pra dentro d'água um menino que segurou assim, porque não só ela, porque não foi aquela marolinha, porque às vezes você tá na beira ali da praia, vem aquela marolinha e molha as bolsas, né? Tu tá sentado e tu levanta os negócios, molha um troço, vai um chinelo. Mas não foi isso. Mesmo essa marolinha tava vindo muito forte. E saiu levando tudo, assim, tudo. Cadeira, tudo de todo mundo. E sem que a gente percebesse que ela chegaria com essa velocidade, com essa força, e depois o mar sugando tudo de volta também com muita força. Então, assim, uma coisa muito desproporcional. É isso, para um dia de praia normal, porque geralmente quando acontece essas ressacas, ninguém tá na praia, né? Mas esse dia a praia tava lotada, tava sol, tava calor, era um domingo. E a água chegou perto da portaria de prédios, né? Ela atravessou, no Leblon, ela atravessou as duas pistas, né, da praia, da Avenida Delfim Moreira. Bom, em outros lugares a gente já vê no Nordeste, né, a beira-mar sendo varrida. Mas assim, naquele domingo, havia um alerta de ressaca com possibilidade de onda de até 3,5 metros. A Marinha emite esse alerta. Ninguém tomou conhecimento desse alerta, entende? Quando eu falo assim de mudanças de comportamento, a gente tem, hoje já recebe SMS da Defesa Civil, por exemplo, informando sobre o risco de pancadas de chuva, de tempestade, recebe esses alertas para se preparar. E, de modo geral, leva a sério, né? Considera esses alertas. Alertas de ressaca, sem frente fria, que é uma coisa meio nova, e alertas de ondas de calor, não me parece que estejam sendo levados a sério de modo geral. E precisam ser levados a sério, esses alertas. A começar pela própria cobertura jornalística, é mais jocosa do que séria, do que grave. Do que preocupada, do que alarmada. Do que grave mesmo, porque as pessoas, de modo geral, tem uma onda de calor. Onde é que são as matérias, né? As reportagens, seja jornal, TV, rádio, enfim, qualquer que seja. É na praia. Veio todo mundo à praia, o carioca está aproveitando o calorão para ir à praia, não sei o quê. E essa médica, essa meteorologista da UFRJ, ela diz o seguinte: olha, é uma coisa gravíssima, não é para ficar sob esse sol, né, em primeiro lugar, por causa dos efeitos à saúde, mas nem todo mundo, num dia de calor absurdo, tem disponibilidade de tempo e condições socioeconômicas para estar na praia se refrescando, tomando água de coco. A realidade das pessoas é de trabalhar, né? Trabalho como ambulante, tem o gari, tem o policial, tem o guarda municipal, tem, sei lá, os entregadores, os motoentregadores, os entregadores de bicicleta, os motoristas, né, de ônibus, de Uber, enfim, tem uma infinidade de ofícios que obriga à exposição
carteiro, que obriga as pessoas à exposição sob esse calor, e as pessoas não estão bem orientadas em relação a isso. A necessidade, por exemplo, de se hidratar muito mais, então de beber mais água, e não de beber água quando está com sede, não. De beber água constantemente. Porque se você também tiver um calor excessivo, sem umidade, você não sua direito, não percebe que está desidratando. Então você não tem essa percepção. Então, assim, é preciso ter essas orientações sobre o que você vai comer. Vai comer uma feijoada? Não, né? Comer coisas leves, comer fruta, tomar, a menos que você tenha num ambiente refrigerado. Então, essa é uma dimensão. Se você tem uma função na rua, você vai ter que usar filtro solar. Aí estou falando, assim, das questões mais individuais, né? Você achou aí o negócio da onda de calor da Europa? Não, mas eu tenho uma dimensão Mas eu pedi. Já tem um tempo. Olha o barraco aqui, ó. Ao vivo, tá? Barraco ao vivo, Angulers. Muitos Angulers, aliás, no show da TT. Regiões do Zeu e China chegaram a atingir 52 graus. Especialista diz que políticas atuais no planeta levam ao aquecimento de 2,7 graus de temperatura até 2100. Não estarei mais aqui. Mas nossos descendentes, sim. Esse pensamento é péssimo. Julho de 2023, uma onda de calor no sul da Europa. Cenário aqui, favorável. Em 2022, 61 mil pessoas morreram de calor na Europa. Mas não é essa que eu tô falando. Mas eu queria fazer um parêntese dessa história da Europa, que a Europa não é preparada para viver esse tipo de calor, assim como o Brasil não é preparado para viver alguns tipos de frio. Né? Tem várias pessoas que moraram em lugares nos Estados Unidos, no hemisfério norte, né, que faz tipo menos 20, falam que o pior frio que já pegou na vida foi em Curitiba. Eu já ouvi isso de mais de uma pessoa. Porque os apartamentos, as construções não são preparadas para fazer 3 graus, como fazem em Curitiba, durante o dia, inclusive, no inverno. Assim como na Europa, as cidades não são preparadas para lidar com 40... As construções, né, com 40 graus. Eu lembro que na Alemanha, mas enfim, todos esses países atingem uma certa temperatura e não tem aula. As pessoas vão todas para casa. É esse o ponto. Porque não tem... As escolas não têm ar-condicionado, né? As paredes são muito grossas, porque, em geral, são países que são muito quentes. Mas aí eu te pergunto... Muito frios. Lá as paredes... são países que são muito frios, mas lá é isso. As paredes são muito grossas, não tem ar-condicionado, não tem esse sistema de ventilação como tem aqui. Eles têm calefação, né? Eles estão preparados para lidar com o frio. Mas a gente aqui está preparado para lidar com o calor? Porque, beleza, a gente é uma sociedade da pouca roupa, né? Então a gente bota um top, bota um cropped, bota os braços de fora, as pernas de fora, a barriga de fora. Mas isso é o lidar com o calor? As nossas construções são, especialmente quando a gente está falando, como a gente falou aqui na época lá da pandemia da Covid, né, que a gente falava, as casas, muitas vezes, inclusive, as casas das favelas são uma preocupação por conta do coronavírus, porque não tem janela, porque não tem ventilação adequada. Em relação ao calor, é a mesma coisa. Se você não tem janela nos cômodos, você não tem ventilação adequada para ventilar aquele ambiente e diminuir aquela temperatura dentro. Janela, laje, né? Se é só na telha que esquenta, a sua casa fica um forno. Se ela é construída... Porque também tem isso, qual é o fluxo de ar no lugar daquela construção da casa? Não adianta você botar uma janela num lugar onde o ar não circula, porque não vai entrar ar ali. Né? Eu aprendi isso no colégio. Para ter uma circulação de ar, você precisa ter 2 janelas abertas. Né? Você precisa ter para fazer uma corrente de ar. Não adianta você abrir uma janela de casa. Você precisa ter um espaço onde aquele ar vai circular. Se você só tem uma janela, esse ar não vai circular dentro de uma casa. A menos que você abra a porta, a menos que você crie um fluxo diferente. Mas então, assim, eu contesto essa versão de que nós somos 100% preparados para lidar com calores desse tipo. Eu acho que não necessariamente, eu acho que não somos. Especialmente em calores que aumentam, como a gente tem visto nessas ondas de calor, em cidades que são menos arborizadas, né, em construções
que também tem isso, né? As construções novas, as paredes em geral, são mais finas. Então, um prédio que pega sol da tarde, dentro fica um forno, né? Os prédios antigos conseguem conservar um pouco melhor a temperatura de dentro, né? Porque as paredes são um pouco mais grossas. Então, tem todas essas variáveis. Eu quero trazer mais uma, que você falou das reportagens, né, dessa conscientização e tal, e eu quero trazer a variável das roupas, porque a gente não sabe qual é o tipo de roupa correto que a gente deveria usar no calor. Assim como a gente não sabe que tipo de roupa a gente tem que usar para se esquentar. E aí eu não tô falando de manga curta, cropped, top ou manga comprida, eu tô falando de composição de tecido. Isso é extremamente importante, porque se você compra uma roupa nessas fast fashion, na Shein, e não só, tá? Tô dando só um exemplo, mas em marcas mais caras também, você vai ver a composição da peça e tá lá, plástico, né? Só falta tá assim. Mas como é o nome que dá? Poliéster. Poliéster. Você compra uma roupa, vai ver 100% poliéster. Gente, isso é plástico. Não passa, o vento não passa. Você usar uma roupa de poliéster num calor que a gente está fazendo, é um calor que você vai passar inacreditável. Não importa se a blusa for de alcinha ou não, você vai suar e aquele suor vai ficar preso dentro daquela roupa. Aquele suor, aquele calor do seu corpo não vai sair. Então, quando a gente está passando por calores desse tipo, a gente precisa usar roupa 100% algodão. Porque é o tipo de tecido mais fresco, com as tramas mais abertas possíveis, os tecidos mais naturais, mais respiráveis, né, mais finos. E aí é isso. Transparência não necessariamente quer dizer que aquele é um tecido mais fresco. Depende de que aquele tecido é feito. A gente tem hoje em dia já tecidos tecnológicos que lidam bem com essa temperatura, né, que você consegue colocar, e é um tecido que tem uma tecnologia específica para você não sentir calor, mas isso custa caro. Como é que a gente pensa uma roupa, um jeito de se vestir que seja compatível? Porque todo mundo está usando um monte de roupa que você vai ver e é 90% poliéster e 10% algodão. E você vai derreter de calor com esse tipo de roupa. Então a gente também não tem instrução suficiente para entender que tipo de coisa que a gente precisa usar, que tipo de roupa a gente precisa usar para sobreviver a um calor desse. Isso é só mais um exemplo, né? Assim. Mas assim como no frio, se você tiver com frio num lugar ventando, você pode botar um moletom o mais fofo possível, quente possível. Se for de algodão, você vai passar frio. Porque quando você está no frio, você precisa de roupa de poliéster. Porque é essa roupa que vai manter o calor do seu corpo. Então, assim, aprender essas coisas, que eu aprendi isso tudo com Thaís Farage, um beijo. Aprender isso tudo é extremamente importante para a gente conseguir ter uma vida com um pouco mais de conforto térmico. E eu aprendi essa expressão, uma dessas viagens que eu tenho feito, das coisas que eu tenho gravado com a Petrobras, que era dentro dessas análises de risco, né, de trabalho em plataforma, não sei o quê, tem essa variável do conforto térmico. E a gente precisa começar a não só pegar, a sensação térmica pode chegar a 50 graus, beba muita água, passe protetor solar, evite a praia nos horários X, Y, Z. O que mais isso significa? Como mais a gente pode promover conforto térmico? É a roupa que a gente usa, é fazer uma sombra, é ter um ventilador portátil, sei lá, entendeu? Quais são essas outras variáveis que não estão entrando nessa matemática? Que não é bom tomar sol de meio-dia às 3, a gente já sabe. O que mais? Quer fechar, Flávia, esse nosso tema? Não, eu quero. Estava inclusive vendo aqui orientações de um médico que gravou um vídeo. Vou também botar para a gente na nossa sinopse, falando dessa questão do calor e chamando atenção para a alimentação, então dos comportamentos individuais, né? Acho que eu já falei algo, quer dizer, primeiro se informar. O INMET está no antigo Twitter com os alertas de calor. Nesse momento, há um alerta muito sério que varre praticamente todo o centro-oeste, sudeste e sul de perigo e grande perigo. E grande perigo é quando a previsão de temperaturas máximas está em 5 graus acima da média histórica por 5 dias ou mais. Então, assim, a gente está vivendo
esse nível de onda de calor. Em algumas cidades a temperatura está 7 até 10 graus acima da média histórica para esse período do ano. Então é muito sério. As recomendações de líquido, né, de água, isotônicos, menos refrigerante e álcool, e mais, porque são de digestão mais difícil, e mais água mesmo e isotônicos. Aí vamos lá. Se informar sobre isso, buscar essa informação e saber, porque aí você monta. Óbvio que trabalho é difícil, mas você monta a sua estratégia de lazer, de rotina, de marcação de coisas, de fazer dos compromissos que você precisa de uma outra forma. Por exemplo, ele chama atenção, e a professora também da UFRJ que eu mencionei anteriormente, nesses momentos de calorão, se você tem ar-condicionado em casa, deixar refrigerado, e não precisa ser numa temperatura baixíssima, né, para não ter essa amplitude, mas algo que te dê conforto. Então, por exemplo, economizar energia. Pode todo mundo ficar no mesmo cômodo, né, migrar e botar num cômodo só para todo mundo dormir juntos. Ou visitar e procurar e se abrigar em shopping center, museu, eventualmente até mercados, né, que sejam refrigerados. Essa professora chega a dizer que deveria ter um protocolo de, a partir de determinada temperatura. Não tem aula, por exemplo, em escola, Isabela já mencionou isso, né? Não ter aula em escolas sem refrigeração, e a grande maioria, né, das escolas não tem refrigeração, e manter os shoppings abertos 24 horas para que a população possa se abrigar nesses lugares, justamente por conta de algumas condições de habitação que são absolutamente impraticáveis. A Isabela mencionou a questão da preocupação com a arquitetura saudável na pandemia, e a Fiocruz tem estudo, inclusive, sobre isso, sobre orientações, dicas, né? Tem uma cartilha, que eu posso também botar na nossa sinopse, sobre o significado de arquitetura saudável. No caso do calorão, tem muito a ver com janela mesmo. Mas, por exemplo, a colocação das janelas e o tamanho das janelas, né, que permitam a circulação de ar, e o uso, que era uma coisa muito bacana da arquitetura brasileira, que são os cobogós, aqueles tijolos vazados, em que não podendo botar, né, janela em tudo, você prevê esse tipo de estrutura. Tem uma legislação, inclusive já aprovada, acho que é de 2008, da assistência técnica em construção popular. Famílias com renda inferior a 3 salários mínimos teriam direito a um arquiteto, a uma assistência técnica na hora de construir. Claro que nem todas as cidades do Brasil regulamentaram isso, mas eu acho importante se informar se a sua cidade já regulamentou a lei da assistência técnica na construção, e pedir essa ajuda para quem estiver pensando em construir, em reformar ou em adaptar, porque isso é a fronteira da adaptação, da construção de resiliência, né, a essas mudanças climáticas. Falei das escolas, né, de se informar sobre algum tipo de protocolo que possa vir a ser construído para municípios, para a rede, principalmente a rede pública de ensino, que não tenha, né, e não há universalização de escolas refrigeradas. A questão do acesso à água, né, a água potável, que envolveu a pandemia, e tem que envolver também essa questão do calor, porque é banho, é água para beber, né, para se hidratar. No caso, aí mais uma reflexão sobre política pública. O transporte público refrigerado. No Rio de Janeiro tem 20 anos que a gente não consegue, né, universalizar o ar refrigerado nos ônibus. Então, esse é um tema fundamental, e ano que vem tem eleição municipal. Então, a gente vai precisar pensar nisso. Outro dia eu entrevistei a Tainá de Paula, secretária municipal de Meio Ambiente no Rio, vereadora, mulher preta, arquiteta e urbanista, e ela falava da urgência em aumentar a cobertura vegetal na zona norte da cidade, que é muito menos arborizada que a Zona Sul e que a própria Zona Oeste, porque a Zona Oeste ainda tem muitas manchas, né, de
de área ou rural ou de área de proteção ambiental, mas aumentar essa cobertura vegetal, praças e chafarizes. Eu falei de várias profissões, né, no início. Tem a população em situação de rua, gente. Sim. Muitos municípios desativaram chafarizes porque a população em situação de rua usa para tomar banho, para lavar roupa. Essas coisas têm que ser revistas, né? É absolutamente fundamental que a gente pense nesse enfrentamento. Esse médico estava comentando que o maior risco são para as crianças, principalmente recém-nascidos, porque a tendência das famílias é botar um monte de roupa nas crianças. Olha, gente, botar meia porque a doença entra pelo pé. É todo tipo de crendice, todo tipo de absurdo. Num calor de 60 graus. E os recém-nascidos de macacão, de manga comprida e de meia, de touca. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Então, de um extremo as crianças e os recém-nascidos, de outro extremo os idosos. Porque idoso esquece de beber água, porque não gosta. E tem muito problema, né? Porque tem um organismo fragilizado. Salvo os que têm mais perda mesmo da hidratação. Insuficiência renal, porque aí tem questões, é bom consultar médico, mas é fundamental pensar nessa hidratação. Então, quem tem seus velhinhos, né? E a gente tem falado disso, né? Das atividades de cuidado, né, das mulheres, principalmente das mulheres, das filhas, das netas. Então, é importante pensar também nessa dimensão da hidratação dos idosos, não deixá-los sair de casa, né, no meio desse calorão, ou se for sair, que seja num lugar que tenha ar refrigerado. Tem que ir num banco, vai num banco de shopping, para não ficar andando pela rua, né, ou procura descer o mais próximo possível do ponto, não andar demais, porque realmente, mesmo pessoas jovens estão sofrendo intensamente. Então, acompanhem o antigo Twitter, né, do INMET, e levem a sério isso. Gente, todo mundo fala Twitter. Esse negócio de antigo Twitter, de X. Todo Twitter. mundo fala Twitter. Mas eu acho muito importante a gente estar atenta, né, a esses sinais. Se der para comer fruta, se der para comer saladas, né, folhas, esse tipo de alimentos. E, enfim, e se hidratar. É isso, minha gente. Então, atenção ao calor, cuidado com os mais próximos e também a galera da região sul, atenção para esses alertas de chuva, porque é exatamente essa onda de calor que vai segurar essas chuvas na região sul, né? Essa massa de chuva na região sul não vai deixar ela se dissipar. E isso pode ocasionar enchentes aí nos próximos dias, nessa semana. Então, atenção total. E vamos que vamos para o nosso próximo bloco, então. Bom, minha gente, o que eu queria falar nesse bloco? Na verdade, é um assunto rápido, porque eu acho que a gente está gravando isso aqui no domingo à noite, ainda tem pouca informação, mas eu tenho certeza que esse assunto vai render e tomara, né, que renda debates e discussões nos próximos dias, que é essa denúncia, né, que veio à tona já no domingo de manhã, de uma agressão que a Ana Hickman, a apresentadora, teria sofrido no sábado à noite do marido Alexandre Correia. Essa história veio à tona na manhã de domingo, porque ela teria sido vítima dessa agressão na madrugada. Gente, eu tô falando teria, porque assim, até agora alguns veículos conseguiram um boletim de ocorrência, ela soltou uma nota que ainda é um pouco enigmática, falando que não teve maiores consequências dessa agressão, mas enfim, o fato é, ela sofreu uma agressão na madrugada de sábado para domingo, chamou a polícia,
Depois que ela chamou a polícia, o marido dela saiu de casa. O filho estava em casa, presenciou o começo da discussão e depois se escondeu, né? Saiu de perto. Eles têm um filho de 10 anos de idade. Ela chamou a polícia foi até lá. Ela tentou prestar, né, depoimento em casa, mas o delegado pediu para que ela fosse à delegacia. Ela passou no hospital, eu acho que na Santa Casa, né, para fazer corpo de delito. Foi examinada. Foi para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, mas a princípio não teria pedido medida restritiva, né, de aproximação. Mas, assim, afora as coisas que vieram à tona nesse domingo, de reportagens antigas, né, que foram feitas, dela falando sobre acidentes domésticos que ela tinha sofrido. Caí, cortei a mão. Eu tropecei e bati. Caí do cavalo, machuquei minhas costas e minha costela. Então, vários outros episódios que ela já tinha dado satisfação, né, publicamente, de acidentes que ela tinha sofrido e que agora todo mundo está ainda sem confirmação, né? Mas há uma desconfiança generalizada de que dessas justificativas teriam sido desculpas, né, para encobrir outros momentos de agressão, porque é difícil acreditar que essa foi a primeira vez, né? E talvez tenha sido o basta, né, de um ciclo de violência longo. Eles têm um filho de 10 anos juntos. É uma situação toda horrível. Inicialmente, o marido tinha negado tudo, falou que nem em casa ele estava. E depois, com a apuração do boletim de ocorrência, ele confirmou a discussão, disse que foi um fato isolado, mas que não teria agredido ela fisicamente. Negou a história de ter dado cabeçada nela. Parece que ela ficou bastante machucada, né, dessa agressão, infelizmente. Mas eu acho que o que eu queria comentar aqui, além, né, de novo, de falar desse ciclo do relacionamento abusivo, né, que é sempre um ciclo, e uma das matérias de um desses acidentes domésticos que ela relatou, ela inclusive relata que depois o marido tinha dado flores para ela, depois que ela tinha sofrido esse acidente. E foi mais uma coisa que as pessoas apontaram nesse domingo, de tipo assim, cara, sei lá, você cai em casa, acho que dos episódios que ela contou é que o box dela explodiu e ela cortou a mão e aí seu marido traz um buquê de flores. Então essas histórias hoje pareceram todas muito suspeitas dentro desse ciclo do relacionamento abusivo, que envolve agressões primeiro verbais, que em algum momento evoluem para agressão física, agressões verbais que sempre giram em torno do você ofende verbalmente e aí depois o homem se arrepende, pede desculpa, tem o momento da lua de mel, do pedido de desculpa, eu vou mudar, até que de novo esse ciclo se repita, né? Tem algum gatilho nessa relação e esse ciclo de violência se repita. A violência verbal vira violência física, entra nesse ciclo de novo, né, do pedido de desculpa, do arrependimento, da lua de mel. E o que os especialistas falam é que esse ciclo só termina de duas formas. Ou essa mulher consegue romper esse ciclo de dentro para fora, geralmente com ajuda ou psicológica, ou de familiares, ou de amigos que conseguem resgatar essa mulher dessa situação. Então, ou ela rompe esse ciclo, ou esse ciclo acaba num feminicídio. Essa perspectiva de esse agressor melhorar, parar, ela simplesmente não existe, né? E esse ciclo gira em média 7 anos até que essa mulher consiga romper ou, infelizmente, seja assassinada por esse cara. Essas informações são da juíza Adriana Mello, que já tive com ela em mais de uma oportunidade, falando sobre isso, entrevistando ela sobre isso, sobre esse ciclo do relacionamento abusivo. Ela foi a criadora do Projeto Violeta, que é um projeto que obriga a expedição de medidas restritivas, né, de aproximação em até 48 horas para caso de urgência, de risco de morte para mulheres. Agora desembargadora, querida. Não sabia. Então ela tem um trabalho super importante nessa área da violência contra a mulher, e ela tem esse ciclo muito bem mapeado. É uma tristeza que isso tenha acontecido com a Ana Hickman, como acontece com muitas mulheres, e eu queria chamar a atenção porque para um fato que a Ana Hickman casou com esse homem, com esse cidadão, aos 16 anos, quando ela tinha 16 anos e ele tinha 26.
Então já é uma história que começa completamente equivocada. Ela teria recebido uma proposta de trabalho na França, porque ela já era modelo, né, na época, e ela precisava se emancipar, e o jeito mais rápido que ela encontrou, por sugestão dele, eu acho que eles já se relacionavam na época, estavam juntos eu acho que há 8 meses, mas o jeito mais rápido teria sido esse casamento, né, aos 16 anos, que foi uma antecipação, uma emancipação que ela precisava para ir trabalhar fora. Hoje em dia, se eu não me engano, ela tem, pelas contas que eu fiz, 41 anos. Eu vou confirmar agora, 42 anos. Então, eles estão casados desde que ela tinha 16 anos. Um casamento nessas condições que, pela ONU, é considerado casamento infantil, mesmo ela tendo 16 anos. No Brasil, em alguns outros países, uma pessoa de 16 anos, né, pode casar desde que tenha autorização dos pais, de um responsável, de um juiz. A partir de 16 anos você pode casar. Mas, pela ONU, ainda é considerado casamento infantil qualquer união formal ou informal em que pelo menos uma das partes tenha menos de 18 anos. O Brasil é o 4º país do mundo em casamento infantil, né? Isso é um absurdo, assim, é uma tragédia, perde só para Índia, Bangladesh e Nigéria. Em 2016, foram mais de 1 milhão de uniões ou casamentos no Brasil, e desse total, mais de 100 mil, quase 140 mil desses casamentos eram de pessoas com até 19 anos. Então, isso só dos casamentos que foram formalizados, né? Fora os amigados, né? Os que apenas moram juntos, os que se juntam. E aí, em situação de ainda mais vulnerabilidade para essas menores de idade, para esses menores de idade. Então, é uma tristeza essa história toda. Imagina o que ela já não viveu, né, nesses quase 30 anos dessa relação. E que é só um recorte de uma situação que é absolutamente corriqueira, que é a cara do Brasil, né? É a cara do Brasil, o casamento infantil e a violência doméstica. A gente fala muito disso aqui. É só um pequeno exemplo dessa realidade em que as mulheres não estão imunes, né? Não importa a sua fama, a sua relevância, o seu dinheiro, a sua projeção, a sua carreira bem-sucedida, ainda assim isso não te torna imune a viver uma relação violenta, a ser vítima de violência doméstica. Bom, acho que a Isabela já falou bastante. Eu acho que é importante a gente lembrar que nenhuma mulher de nenhuma classe social, biotipo, nível de escolaridade, né, inserção e sucesso profissional está imune à violência doméstica, à violência de gênero, a essa opressão. No caso da Ana Hickman, a gente não pode afirmar categoricamente sobre um ciclo de violência, né, a partir desse episódio que veio à tona, mas a gente sabe que a violência doméstica segue um ciclo de desqualificação, violência psicológica, né, ataques morais, ataques à autoestima, até chegar em agressão física, muitas vezes em violência patrimonial também, e eventualmente até a tentativa e feminicídio consumado. Todas as pesquisas, estudos, análise de dados sobre isso demonstra que a agressão física não é o primeiro passo. Inclusive, recentemente aqui o Instituto de Segurança Pública divulgou, né, o índice os resultados do dossiê Mulher. A gente falou nele na semana passada, aqui no Angu, e mostrava isso, né? No caso do Rio de Janeiro, 21 mil mulheres, eu estou com o número ainda na cabeça, tinham enfrentado mais de um tipo de violência no ano de 2022. Então, essas violências elas vão se combinando, né, até explodir na agressão física e se repetir, né, em agressões físicas. Por isso, essa referência que a Isabela fez aos recorrentes episódios de acidentes, né? Então, ninguém está livre, mas mulheres pretas, mulheres pobres são vítimas mais frequentes e desassistidas
porque a rede de proteção, ela muitas vezes está concentrada nas áreas centrais, eventualmente, não estão bem localizadas nas manchas periféricas. Por isso você tem maior incidência, inclusive maior gravidade dos casos. Também para acessar a justiça na direção de uma medida protetiva, obviamente que uma mulher de baixa renda, sem escolaridade, às vezes até sem informação, tem mais dificuldade. Então, daí é que a gente chama atenção para a importância dessa informação circular e do acolhimento a essas mulheres, quaisquer que sejam, origem, a classe social, o nível de escolaridade e tudo mais. E, obviamente, mulheres que têm essa visibilidade, quando têm coragem de denunciar e de levar adiante essa atitude, elas têm uma contribuição para elas próprias e para os filhos, né? E o filho teria presenciado, né, a briga, no caso da Ana Hickman, e elas têm um papel importantíssimo para outras mulheres, como referência. E eu lembro do caso da Luísa Brunet, que ninguém imaginaria. Demais. Né, que a Luísa Brunet, uma mulher como a Luísa Brunet, pudesse passar por o que ela passou, e mais que isso, que ela pudesse denunciar e insistir na denúncia, o companheiro que a agrediu, um homem muito rico, muito poderoso, mas ela não só fez isso, como ela se tornou uma ativista, uma referência nesse tema de violência contra a mulher, inclusive participando de debates hoje no judiciário. Então ela botou muito a visibilidade, a credibilidade, a imagem dela a serviço do enfrentamento à violência doméstica. Como a Xuxa até, em alguma medida, fez a partir da lembrança, né, do abuso que sofreu e tornou público e se tornou também uma ativista dessa questão do enfrentamento à violência, ao abuso sexual infantil. Então, é importante pensar isso e é importante saber o que fazer. Aí, por isso que eu mencionei que eu queria adicionar ao caso da Ana Hickman outros 2 episódios. Um, na verdade, é para repetir um pouco do que a gente falou no Angu da semana passada, da menina de 15 anos aqui de Nova Iguaçu, que sofreu um estupro coletivo, né? Ela foi alcoolizada, ela foi abusada, ela foi estuprada, filmada, e ela soube que tudo isso tinha acontecido porque ela estava desacordada a partir dessa divulgação nas redes sociais. Ela não foi bem acolhida na primeira ida à delegacia, e isso é importante porque muitas mulheres, meninas, adolescentes não denunciam, especialmente crimes sexuais, porque não se sentem acolhidas, confortáveis, sentem muita culpa. Então, um pouco para repetir o que a gente falou na semana passada em relação a vocês não têm culpa. Muita gente no grupo do Apoia-se do Angu se comoveu, né, com essa fala, né, com a nossa fala na semana passada, então eu repito. E a outra foi um estupro que foi evitado em São Paulo a partir da reação de um motorista de ônibus e de passageiros que viram a mulher sendo abordada, né, agressivamente. Eu acho até que no início eles pudessem ter pensado que era um crime patrimonial, que era um roubo, mas a bolsa dela caiu e ele não pegou a bolsa, ele foi... E ele botou ela meio contra a parede, exatamente, né? Totalmente contra a parede. E eu falei com a Cláudia Moraes, que é uma especialista, na verdade, ela é da Polícia Militar do Rio de Janeiro, se dedica há muito tempo a esse assunto do enfrentamento à violência de gênero, inclusive dialoga muito com a agora desembargadora doutora Adriana, e ela dizia o seguinte: porque a gente sabe que as estatísticas mostram que o maior número, né, a maior proporção de casos de violência sexual acontecem em casa, né, e de pessoas conhecidas, companheiros, ex-companheiros, padrasto, pai, especialmente quando são menores de idade. No caso da violência sexual, mais da metade tem até 11 anos de idade. Acho que eu falei esse dado aqui seja no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, seja no dossiê Mulher do Rio de Janeiro. Mas, quando esses casos acontecem na rua, e é esse alerta que ela fez, e quem lembra da imagem, ou se puder resgatar essa imagem, ela disse o seguinte, que os casos de violência sexual cometidos por desconhecidos
começam a partir de uma interpelação e de uma intimidação verbal. E você vê muito nitidamente que ele aborda ela, encosta ela na parede e ele fica falando coisas com ela. Então, e isso congela um pouco a vítima, né? Que as pessoas às vezes falam, como é que você não reagiu? Como é que você não correu? Enfim, ele tinha uma arma, ele disse que tinha, né? Ele tinha um canivete, parece. E aí, o que eu achei muito emblemático nesse caso, até comentei no Em Pauta, Leilane Neubert e Daniela Lima também comentaram no Conexão na Globo News, a percepção do motorista e dos passageiros do ônibus, né, em parar e em agirem. Isso é uma novidade. Isso é uma novidade, especialmente porque quando o motorista parou o ônibus e foram falar com ele falou que era briga de casal. Não é nada não, é briga de casal, não se mete. E ainda assim, as pessoas insistiram que iam levar ela dali, que iam levar ela numa delegacia, não sei o que lá. Então, talvez em outro momento, as pessoas falassem, briga de casal, então, deixa pra lá. Né? Não vou meter a colher. E deixasse por isso mesmo e fosse embora, porque eles que são um casal, eles que se resolvam. E não era verdade, né? Ainda que fosse verdade. Agiram de forma correta, mas nesse caso também não era verdade. E é isso, eu acho que essa é uma grande novidade. Infelizmente, ainda não é uma realidade universal, porque outro dia a gente viu a história daquela menina que foi deixada desacordada, né, por um Uber na porta de casa. Exatamente. E foi levada nas costas por um homem. Pessoas passaram e ignoraram aquela cena grotesca, né, dela sendo carregada no ombro por um cara por 40 minutos a pé. E foi aqui, aquela cena foi ignorada, mas nessa semana a gente teve um bom exemplo de pessoas atuando e salvando a vida de alguém, porque a gente está falando de uma situação de abuso, eventualmente de um estupro ter sido evitado, mas sabe-se lá a consequência. Você está salvando tanto a vida física, né, daquela mulher que poderia ter sido levada para algum lugar e ter sido vítima de um assassinato, tanto salvando, preservando emocionalmente, porque ainda que ela sobrevivesse, como é que você sobrevive? O que é tudo que morre dentro de você quando você passa por uma violência dessa, né? É óbvio que eu imagino que deva ser traumatizante você estar andando na rua e ser abordada desse jeito, que a situação por si só já é tudo terrível, mas termina com um respiro de solidariedade, de empatia, de atenção com o outro, de preocupação com o outro, que é urgente, né? E assim, eu acho que esse caso da Ana Hickman, hoje muitas pessoas falaram como nos vídeos ele era completamente grosseiro com ela, como ele destratava ela, inclusive nos conteúdos que ela postava. Era constrangedor o jeito que ele falava com ela, o jeito que as pessoas ao redor nos vídeos ficavam constrangidas com a forma grosseira com a qual ele se referia a ela. Então era uma situação em que muitas pessoas percebiam uma grosseria, mas que eu tenho certeza que pessoas intimamente sabiam ou desconfiavam que ela estava sendo agredida. E é muito difícil nessa situação, quando a gente está falando de relacionamento, que uma pessoa consiga tirar uma mulher dessa situação se isso não partir também dela, né? Porque há muita manipulação, há muito controle emocional. Então é muito difícil, né? São situações absolutamente complexas, mas que uma rede de apoio, conhecida ou desconhecida, né, podem mudar o desfecho de uma ou várias vidas. Pois é, e aí eu achei importante trazer essa memória do caso do motorista e dos passageiros, porque ele para, ela inclusive consegue sinalizar, né, por trás do ombro do criminoso, pedindo ajuda, faz acenos com a mão. E aí eu lembrei de um repertório de sinalizações, né, de códigos que vêm sendo usados e que é importante a gente estar ciente. No caso de violência doméstica, o X vermelho na palma da mão. Então, ter compreensão desse código para, se você vir uma mulher te sinalizando isso numa farmácia, num mercado, eventualmente na portaria, né, com um porteiro, com um vizinho, né, num elevador. Gente, numa reunião online de trabalho, agora com a pandemia, né, nas reuniões online do Zoom, teve caso disso, de mulheres
silenciosamente denunciando dessa forma durante a pandemia. Eu vi várias reportagens de mulheres que chamam a polícia em episódios de violência doméstica, mas por questão praticamente em cárcere privado, né, nesses momentos de violência, telefonam para a polícia pedindo pizza. Isso, fingindo que é para uma pizzaria. Exatamente. E muitos agentes, né, da segurança pública já compreendem, já entendem esse código. A outra é aquela dos bares, né, de se você está em alguma situação de perigo, em banheiros de restaurantes, de alguns bares de casas noturnas, tem isso, pedir um determinado drink ou mandar chamar uma pessoa, eles indicam um nome em que você está sinalizando que é um código. Claro que o 180, claro que o 190. Fundamental dividir isso, né, com amiga, família, alguém, né, que você possa confiar para pedir ajuda. Ou se você desconfia que a sua amiga, que a sua mãe, que a sua irmã está enfrentando uma situação dessa, aborda, gente. Não finge de... né, porque não é possível que... E compreenda, porque esse ciclo de violência, ele eventualmente fragiliza a ponto disso. Aí o cara manda flores, diz que aquilo não vai mais acontecer, tem um domínio, tem um sequestro. E você depende financeiramente, e você tem um filho com esse cara. Tem milhões de variáveis. Se é uma mulher que não tem para onde ir, se é uma mulher que não tem renda, se é uma mulher que tem um filho com um agressor. E aí, em nome dos filhos, se mantém também nessa situação, porque é o pai dos meus filhos. Tem muitas variáveis, né? Muitas variáveis. É muito sério isso. Então é isso. Força para nós. É isso. Vamos pro aqui, nosso... né, se a gente acabou trazendo algum gatilho, porque esses assuntos são barra pesada. Sim. Se criamos algum gatilho, abraço forte, né, a quem chegou até aqui. Se precisou pular também, vai começar o terceiro e último bloco. É isso, vamos lá. Minha gente, eu acho que o terceiro e último bloco, comemorar que a missão de repatriação de brasileiros de Gaza foi concluída. A gente está gravando domingo à noite e eles chegaram ao Cairo, capital do Egito, onde ficam embarcam para o Brasil na segunda-feira de manhã. Então chegam no Brasil nessa segunda-feira, quando vocês estiverem ouvindo, se tudo tiver dado 100% certo, eles já estarão em solo brasileiro. A gente tem acompanhado e falado aqui, né, sobre essa dificuldade de retirar esse grupo de brasileiros de Gaza, a autorização que não vinha, né, de abertura da fronteira em Rafah, mas que as missões do Brasil para a repatriação de brasileiros estavam sendo muito bem sucedidas, né, vindo de Tel Aviv, e que o Brasil já estava 100% organizado. E da Cisjordânia também, né, que já tinham saído de lá. E da Cisjordânia, e que estavam organizados para, imediatamente, a partir do momento que a fronteira, que essa travessia fosse autorizada, estavam preparados para receber esses brasileiros já no Egito. Então, uma missão que foi concluída com sucesso, que temos a comemorar, apesar dos lamentos de que até agora nada foi, enfim, né, resolvido nessa guerra. Você quer comentar alguma coisa disso? Eu queria já te perguntar da reforma da Previdência. Não, é tributária, né? Da Previdência não, tributária. O que eu quero comentar é assim, o quanto o Itamaraty, e aí, como Itamaraty leia-se a diplomacia brasileira, ela sai fortalecida, né? Essa vivência aí, acompanhar a diplomacia, o Itamaraty trabalhando tão bem como trabalhou, seja nessa operação rápida, né, de pensar a repatriação dos brasileiros no primeiro momento de Israel, negociar a Cisjordânia, negociar Israel, negociar a saída da Cisjordânia e negociar por esse um mês, né, a saída da faixa de Gaza. É super importante, a partir, obviamente, da decisão política do Lula, do presidente da República. Não foi assim em outros momentos, né? Houve muita hesitação em momentos anteriores do governo Bolsonaro, quando foi necessária repatriação de brasileiros. Eu lembro que houve uma demora imensa
para tirar brasileiros da China, né, de Wuhan, no início da pandemia, e depois a falta de alerta sobre o conflito Ucrânia-Rússia, né, a invasão da Rússia à Ucrânia, também prorrogou a permanência de brasileiros lá, quando países do mundo inteiro já estavam fazendo alerta para seus cidadãos saírem da Ucrânia e até missões diplomáticas. O Brasil nada fez e houve uma operação, felizmente, também bem sucedida, tanto no caso da China quanto no caso da Ucrânia, bem sucedida de retirada de brasileiros, mas muito mais tensionada. Então, acho que o Itamaraty sai muito fortalecido desse momento trágico, seja a partir dessas ações, né, para repatriar os brasileiros, seja do ponto de vista da atuação no Conselho de Segurança. Veja que nós vamos para quase 15 dias já, né, de China na presidência do Conselho de Segurança. Acho que teve uma reunião na sexta-feira que passou, nada conclusiva, né? Então, e durante a presidência brasileira, que durou um Brasil, cara, inacreditável que os Estados Unidos fez. Não só fez, como faz, né? É realmente... Então, assim, importante, né? Trazer esse reconhecimento. E vamos ver, eu acho que como pop-up, a gente vai ver a chegada deles. Parece que tem uma nova lista, uma nova quantidade de brasileiros, de palestinos, né, com nacionalidade brasileira também, já manifestando interesse em vir. Tem uma investigação em curso sobre conexões do Hezbollah, né, grupo terrorista que tem sede no norte de Israel, fronteira com o Líbano, financiado pelo Irã. Na semana passada, a Polícia Federal anunciou, né, uma operação que envolveu a prisão de duas pessoas aqui no Brasil, mandato de prisão no Líbano, e é importante que essas apurações avancem. Pode ser que a gente tenha mais alguma informação em relação a isso essa semana. O noticiário de guerra, idem, uma situação de massacre do povo palestino, de crianças, de mulheres, uma tragédia, hospitais, nenhuma notícia dos reféns, né, que o Hamas fez, de israelenses e eventualmente outros estrangeiros, uma perspectiva de pausas humanitárias, mas é uma situação absolutamente dramática de fome, de doença. A OMS também emitiu um alerta falando de casos decuplicados de diarreia, algo que era da ordem de 3 mil por mês, um ano atrás, 1 e 2 anos atrás, está em mais de 30 mil, infecções respiratórias, sarna, piolho, a vacinação suspensa, a vacinação das crianças em razão da contraofensiva, dos ataques dos bombardeios de Israel. Então, uma situação humanitária absolutamente dramática, devastadora, enfim, e uma trágica naturalização, né, da guerra, assim como aconteceu com a Ucrânia. É tudo muito triste. No primeiro programa que a gente comentou sobre o ataque terrorista do Hamas e a contraofensiva israelense, eu lembro que a primeira frase que eu disse foi: não vai sair nada de bom disso, e efetivamente isso está confirmado. Seguimos acompanhando, entristecidos. Essa também é a semana de eleição na Argentina. Acabou de acabar. Pois é. Acabou de acabar o último debate, né? O único, na verdade, debate do segundo turno. O que nós temos aqui das últimas parciais de pesquisa foi do dia 10 de novembro, portanto, a sexta-feira, última sexta-feira. Temos uma pesquisa Atlas Intel, que o Milei ganharia com 52,1% e o Massa 47,9%. E uma outra foi pesquisa... A que cravou no primeiro turno. Que destreza. E temos uma outra pesquisa CELAG, não sei que instituto é esse, que o Massa ganharia com 50,8% contra Milei com 49,2%. Então, Monas, é com emoção, promete. Mas tem muitos indecisos. E aí esse debate de hoje tem essa leitura, domingo, né? Domingo 19
Promete. Promete mesmo. Não sei se vocês têm algum compromisso marcado. Se não tem, vai ser acompanhar a apuração dos votos na Argentina, que o bagulho vai ser de verdade. E quando nós voltarmos, já teremos um novo presidente, né? O próximo Angu já terá um novo presidente da República. Na Argentina, falaremos disso. E para fechar, Flávia, eu queria só te perguntar o que foi essa votação que teve essa semana da reforma tributária, porque, para não ficar dúvida, que foi um primeiro começo de algo que ainda vai ter muitas etapas, né? Um grande vem aí. Pois é. Muita gente muito emocionada, né? Com muita gente do mundo econômico, né? Muita gente. Você e suas fontes. Os angulers sabem, os angulers sabem que eu falo há muito tempo, né, da reforma tributária, da importância de prestar atenção nisso. O Senado aprovou a reforma, passou na semana passada 53 votos contra 24. Jair Bolsonaro se empenhou pessoalmente, né, porque o Estado de São Paulo conseguiu fotografar uma mensagem que ele mandou para um senador pedindo para votar contra, para derrubar, não deixar passar a reforma. Então foi uma vitória também sobre o bolsonarismo. Na medida em que isso avance um pouco mais, porque a gente já falou na Câmara, né, quando teve a aprovação na Câmara, a gente falou no Angu. O Senado adicionou algumas exceções que tem muita gente preocupada, e eu também com... Isso, tá com soluço? Tô com soluço. Tem muita gente preocupada, e eu também, com esses privilégios, com esses grupos organizados. A gente sempre fala aqui, né? Os grupos que são mais organizados e que têm a capacidade, a condição de fazer pressão no legislativo, enfim, pressão política. Então, houve algumas exceções aprovadas, e isso preocupa, porque, como teve mudança, o projeto não será promulgado automaticamente. Ele volta para a Câmara dos Deputados. Arthur Lira disse que vai apressar a votação. Então, a gente tem que acompanhar para ver se essas exceções serão mantidas, e, em sendo mantidas, o risco é aumentar a alíquota base, referência do futuro IVA, né? Que a gente vai ter um imposto só que vai reunir, na verdade, 2 impostos que vão virar 5 impostos que viram 2 e 2 impostos que viram 1. O imposto sobre valor agregado vai ser o final de tudo. Mas o que hoje é IPI, PIS e COFINS, os federais, vão virar um imposto. CBS. E os que são ICMS e ISS, dos estados e dos municípios, viram o IBS. Imposto de Bens e Serviços e Contribuição de Bens e Serviços, acho que são esses os nomes. Enfim, esses 5 impostos viram 1, e tem um ganho imenso, que é a simplificação dessa estrutura tributária, que vai, enfim, ser implementada. Tem uma longa transição de 30 anos. Não vamos nem ver, gente. Não, se você estiver ouvindo porque vai ser 2100, igual o aumento da temperatura. Não é verdade. Vai começando, mas vai aos poucos até que... Porque, enfim, tem um monte de benefício, por exemplo. Estados que ofereceram benefícios para empresas se instalarem. Você não suspende tudo de uma hora para outra, de um ano para o outro, porque isso é uma quebra de contrato, né? Então, tem vários encontros de contas a serem feitos, coisas que ainda estão... tem um fundo que vai ser criado para compensar os estados que vão perder mais arrecadação até que a reforma esteja inteiramente implementada. Mas, assim, eu acho importante, a gente vai ter que prestar atenção no que a Câmara vai fazer em relação às mudanças que o Senado fez. 2, se essas mudanças ou se essas revisões pela Câmara vão ser benéficas à totalidade dos contribuintes ou se vão continuar protegendo setores específicos. É super importante pensar nisso. Tem uma possibilidade de aprovação das medidas que na reforma tributária foram consenso entre um e outro, que a equipe econômica chama de espinha dorsal da reforma tributária, que já seria promulgada rapidamente, e aí Senado e Câmara vão discutir as outras coisas que um mudou do projeto do outro. Isso abre muito espaço para a atuação de lobby, porque desmobiliza a observação da sociedade, e a gente sabe que os setores mais organizados têm uma influência política enorme, né? Há uma percepção de que, por exemplo, o pessoal do agro ganhou.
ainda que não totalmente. A gente tem que acompanhar um debate em lei complementar ou lei extraordinária sobre qual vai ser a composição da tal da cesta básica estendida, porque vai ter alíquota zero para uma cesta básica, inclusive com aquelas características regionais, e vai ter uma alíquota reduzida para uma outra cesta estendida. A gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer com o imposto seletivo, que é uma alíquota adicional que vai se somar à alíquota básica em produtos que sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente. Por exemplo, combustíveis, por exemplo, bebidas, por exemplo, fumo. E a nossa cesta básica? Por exemplo, por exemplo, alimentos ultraprocessados. Oba! Então, não conseguiu ainda emplacar que alimentos ultraprocessados, bebidas adoçadas, vão estar na alíquota seletiva. Tem quem queira incluir, não na zero, mas na alíquota reduzida. E aí há que se observar se itens com alíquota reduzida poderão ter o imposto seletivo, que muita gente chama de imposto do pecado, e eu detesto esse termo, porque não é sobre pecado. Pecado é um conceito religioso, não tem nada a ver, está na reforma tributária, gente, imposto de pecado. Esse nome? Pois é, eu me bato contra isso, porque não é pecado. Beber não é pecado, você pode beber. Agora, que é um produto que produz impactos na saúde pública e por isso deveria pagar uma carga tributária maior. Não tem nada a ver com pecado. Tem nada a ver com pecado. É super objetivo. Ai, gente, né? Coisa surreal. Mas as pessoas chamam isso, porque eu estou fazendo essa associação, porque a imprensa toda está chamando muito de imposto do pecado. Então, para as angulhas saberem do que a gente está falando, né? Quando eu estou falando de imposto seletivo. E tudo isso para dizer, como diz a minha querida Andréa Sadi, que não está completamente fechada. Mas, ainda assim, muita gente do mundo econômico celebrou, porque fazia quase 4 décadas que o Brasil precisava redesenhar o seu sistema tributário, cheio de complexidade, caro, injusto, e esse foi um passo possível, né? Então, assim, uma vitória, eu acho que de Lula, de Haddad, mas Haddad é ministro do Lula, então não dá para dizer que é uma vitória só do Haddad e não dizer que é do Lula. Fazia muito tempo que o Brasil, desde que eu sou jornalista de economia, vou para 32 anos de profissão, que se fala em reforma tributária. Eu achei que eu não ia ver, que nem a Isabela está falando aí da história do clima. E vi, quer dizer, tem um caminho. Agora ainda falta mexer no imposto de renda, é uma outra reforma que virá. E essa vai ser absolutamente fundamental na direção da justiça tributária. Porque essa reforma agora, ela só tratou de consumo. Mas a gente tem outras dimensões da tributação e da construção da justiça tributária, que é renda e patrimônio. Então, vamos precisar... Aí que o bagulho vai ser de verdade. Pois é, mas foi importante. Mas por hoje foi uma semana importante, por hoje é só. Eu sei que tem Anguler cobrando da gente uma explicação mais ampla, por isso que não vai ter uma explicação mais ampla, porque ainda tem muita coisa a ser definida. Mas acho que em linhas gerais deu para dar uma loção. É isso, minha gente. Um beijo para vocês. Boa semana, bom final de semana, bom feriado, né? Tem feriado. Essa semana. Para quem tem feriado, eu não tenho. Estou trabalhando normalmente. Tem feriado. De 15 de... Meu filho tem feriado, então eu também não tenho feriado. Pois é. Eu não tenho feriado. Se ele tem feriado, eu não tenho. Então, seu filho tem feriado, tem 2 feriados, né? Porque o próximo Angu é dia 21 e a gente tem... Tem o 20 de novembro também, Consciência Negra. Então, mas que não é feriado nacional, né? É feriado em alguns estados e alguns municípios. Mas, de qualquer maneira, é um dia de celebração da nossa luta pela liberdade. Com certeza. E um dia de renovação de agenda e reivindicação. Desejar sorte para o meu querido artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, Paulo Henrique Sampaio Filho, ou Paulinho. Ele se apresenta, né, nessa semana à seleção brasileira. Eu espero que ele tenha uma oportunidade de entrar em campo,
Vai dar muito orgulho Ai, pra meu gente. É um Deus. jogo no sábado, 18, Vamos, né? E outro Angulhas, na terça, energias 21. positivas. Não, mulher, um 16. Não, 16, Eu cismei com isso, de 18. Um no sábado, 16. Dia 16. Um na quinta, 16. Quinta, 16. Que é na E Colômbia. outro na terça. E outro na terça, 21, que vai ser no Maracanã. É isso aí. Então, será que Flávia vai? Será? Eu não vou. Será porque que eu eu vou estarei conseguir? viajando. Estarei trabalhando em Minas Gerais. Não poderei comparecer. O dever me chamou. Mas é isso. Falando em Minas Gerais, vamos vibrar, Angulhas. meu xodózinho Ouro Preto, eu já compartilhei lá nos meus stories. Museu da Independência está iniciando uma série ali de reflexões. Eu falei que eu fiz uma visita crítica ao Museu da Independência. Você falou isso aqui no Ângulo de Grilo, gente. Então, mas eles estão lançando uma série de vídeos com falas. Vamos botar aqui no descritivo. Para pensar sobre essa nova etapa do museu. Eu estou em diálogo intenso com o diretor do museu, Como habla. Alex Calheiros. Se ele abrir uma brecha, ela entra pro conselho consultivo, que ela adora um conselho consultivo, gente. De muitos conselhos, eu nem consigo mais. Segue o festival Comida de Favela da Maré, viu? E fiquem de olho aí, porque o 20 de novembro, gente, cai numa segunda-feira de Preto Velho, né? Dia de Preto Velho. Então é dia de comer feijoada. Quem tiver feriado, por favor, façam isso. Samba do Trabalhador vai estar... Samba do Trabalhador. Vai ter feijoada no Rena, no Samba do Trabalhador. Já foi anunciado lá no domingo. Infelizmente nessa eu trabalho. Onda de calor... Se você for ao Samba do Trabalhador, leve um leque, pelo menos. Hoje eu fui lá e levei um leque. Beba bastante água. Um leque de palha maravilhoso que eu ganhei de uma aluna da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, lá em Cachoeira. Tava morrendo de calor, fez 1 ano que eu estive lá, né? Aí ela me trouxe um leque de palha. Uma delícia. O Martin se diverte muito com o meu leque de palha também. Não é aqueles de abrir e fechar, não, sabe? É uma abanadora, é uma delícia. Bom, é isso. Um beijo, bons feriados, boa semana pra vocês. Até terça-feira que vem. Hidratem-se. Eu tomei uns 750 ml de água nessa gravação do Ângulo de Grilo, tá? Beijo. Que lacre. Eu tomei 2 goles. Tchau.